Os alunos do nono ano fizeram hoje a prova de matemática pela primeira vez em formato digital. É a primeira de duas provas finais do ensino básico, realizada em 2 turnos. O primeiro foi às 9h30 da manhã desta sexta-feira. O segundo começou ao meio-dia. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas diz que os exames decorreram sem problemas, mas o movimento Missão Escola Pública diz que não estão reunidas as condições de equidade. Depois da prova de matemática, os alunos do nono ano voltam a ser avaliados na quinta-feira a português. A nossa convidada, a dirigente do movimento Missão Escola Pública, Cristina Mota. Muito boa tarde e obrigada por estar connosco. Cristina, este método está a gerar alguma confusão, como vimos, por várias razões, a começar pelos turnos. O que é que está aqui em causa? Boa tarde, agradeço desde já o convite. Efetivamente, nós apercebemos logo durante a manhã que a existência de turnos iria ainda agravar o que nós já havíamos detectado que seria um problema a semana passada. Portanto, aqui a falta de equidade com que alguns alunos iriam realizar a prova. Tendo em conta que, portanto, os alunos do primeiro turno iriam deparar-se com os constrangimentos que já se estavam a contar e depois haveria possibilidade das escolas corrigirem esses mesmos constrangimentos, estando, portanto, os alunos do segundo turno em vantagem. Para agravar essa situação, e durante a manhã percebemos que as escolas onde decorreu apenas um turno não tinham qualquer indicação da parte quer do Ministério, quer do Júri Nacional de Exames para tomarem medidas que impedissem os alunos de divulgar a prova a colegas de outra escola, o que fez com que às 11 da manhã, em algumas escolas, alunos saíram com os seus telemóveis podendo divulgar o conteúdo da prova, estando inclusive alunos noutras escolas que só iriam entrar às 11h30, podendo aceder a esta mesma informação. Entendemos que esta possibilidade de fuga de informação já coloca em causa as provas que tiveram lugar hoje e nós não podemos de forma alguma estar a exigir aos alunos o rigor, a credibilidade e a competência quando a escola não lhes está a fornecer exatamente isso. E não é por culpa dos professores nem de quem está na escola a organizar, mas sim de quem define as normas, define as regras e não assegura, portanto, esta equidade. Nós entendemos que, acima de tudo, acima de nós termos, portanto, as provas no formato digital, dar resposta ao que a Europa tem vindo também a seguir, que é ter as provas no formato digital, não poderá estar o custo associado a essa transição digital ser a falta de rigor, a falta de equidade e, de algum modo, não estarmos a garantir aos nossos alunos uma prova que vai contar cerca de, aliás, não é cerca, é exatamente 30% da sua classificação não estar a ser executada da melhor forma. O que é que, na vossa opinião, devia ter sido assegurado e não foi? Para já, a prova não deveria decorrer no formato digital quando a capacidade digital das escolas não estava assegurada. Já havíamos alertado logo na altura das provas ensaio, posteriormente na altura das provas moda já havia indícios que a capacidade não estava assegurada, portanto elas não deveriam ter tido lugar no formato digital, mas sim no formato papel. De qualquer forma, avançando com o formato digital, no dia de hoje era pelo menos garantir que todos os alunos que realizavam a prova no primeiro turno, independentemente se a sua escola tinha ou não o segundo turno ao meio-dia, esses alunos não poderiam sair da escola com a informação da prova, podendo divulgar essa mesma informação antes das 12 horas, que era quando o segundo turno, em qualquer escola do país, deveria iniciar a prova. Mas também tivemos informação ao longo do dia que não foi só este o constrangimento que, na nossa opinião, está a inviabilizar a credibilidade destas provas. Durante o dia foram-nos reportadas várias questões, nomeadamente, portanto, falhas de rede ou mesmo problemas técnicos associados à prova, por exemplo, a questão 2, que não permitia aos alunos avançarem e ter sido atribuído tempo suplementar a estes alunos. Portanto, nós temos certeza que nem todos os alunos tiveram o mesmo tempo para executar a prova. Portanto, não temos a equidade garantida, podendo existir alunos prejudicados, porque foi, neste caso, uma questão de sensibilidade das escolas, o tempo que deveriam dar a estes alunos e não uma normativa que viria do Ministério da Educação e que seria igual para todas as escolas.
O movimento pretende, Cristina, de alguma forma pedir a anulação desta prova? É a primeira pergunta. E depois também lhe pergunto se estão a pensar fazer alguma queixa ou já fizeram alguma queixa formal junto do Ministério. Junto do Ministério, nós apenas reportamos, portanto, as nossas preocupações. Nós entendemos que deverá ser refletido exatamente o que é que aconteceu hoje e a forma como se deverá garantir que nenhum aluno é prejudicado. E é essa a nossa principal preocupação. Garantir que todos os alunos tenha nesta prova, portanto, a ponderação na sua classificação atendida, tendo em conta a forma como a fizeram. E se nós verificarmos que não foi garantida a equidade, das duas uma. Ou a prova não vai poder contar para efeitos de avaliação, ou terá de ser repetida numa outra altura. Já agora gostava de aproveitar para referir que o Movimento Missão Escola Pública defende que deverá existir ponderação. Nós entendemos, inclusive, que o Ministério deveria ter sido mais ambicioso no que diz respeito às provas de avaliação externa e no que diz respeito às provas de moda, também elas contarem para a avaliação para aumentar a responsabilidade dos alunos. Mas para que essa ponderação tenha lugar, é necessário termos uma avaliação rigorosa, justa e com equidade. Só assim se pode garantir, efetivamente, que nenhum aluno é prejudicado. Mas vão ou não pedir a anulação desta prova? A anulação, pelo menos da ponderação, deveria ser questionada. Nós, Missão Escola Pública, entendemos que existem vários organismos que deveriam, antes da Missão Escola Pública se pronunciar sobre, pedir aqui, neste momento, já explicações, nomeadamente os representantes dos encarregados de pais, de encarregados de educação e pais, nomeadamente a Confap, que estamos a estranhar até ao final do dia ainda não ter se pronunciado relativamente a estas questões que estão a ser reportadas à Missão Escola Pública e que nós entendemos que também devem ter sido reportados por vários encarregados de educação que devem ter questionado, tendo em conta que houve alunos que durante a prova tiveram vários constrangimentos. Seria necessário termos vários organismos a manifestarem a sua opinião sobre estas questões. Já sabemos que algumas associações de diretores também já vieram dar a conhecer os constrangimentos. Seria também importante vermos, quer da parte dos diretores, quer da parte das associações de pais, uma posição relativamente a este caso. No que diz respeito à Missão Escola Pública, desde já alertamos que a equidade não foi garantida. Portanto, é necessário que o Ministro Fernando Alexandre venha a público dar, portanto, uma satisfação relativamente ao que teve lugar. Cristina Mota, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.